Eu vou subir ela no meu YouTube, já que a escola não me eu cobrei ela, não me posicionou como é que eu tenho que gravar essas aulas, como eu tenho que disponibilizar para vocês, não me falou nada. Eu vou subir elas todas no meu YouTube, vou fazer alguma playlist lá no YouTube e aí vocês podem acessar quando quiserem, tá bom? E aí você acessa lá, Giovana, depois no ritmo que você quiser, na hora que você puder, né? Tá? Não tem necessidade de ser nesse horário da nossa aula, tá bom? E você, Giovana, me conta um pouquinho de você rapidamente antes de a gente começar aqui. Quem que é você? Você, qual a sua idade? Da onde você, qual cidade você fala? Eu tenho 16 anos, eu moro em Lorena, São Paulo. Sou mãe já com 16 anos. Sim. E qual que é o teu sonho, Giovana? Eu tô à procura ainda, mas o que eu queria mesmo fazer assim era ser médica, entrar para a área da medicina. Perfeito, não, perfeito, é isso aí, tá? O objetivo é esse mesmo, sonhe mesmo que não paga nada, tá? E busque seu sonho, corra atrás dele, tá bom? Independente de como ele vai se encaixar nesse curso aqui, nos seus degraus que você vai construir até chegar lá, mas vá em frente, tá legal? Tá? E aqui a gente está para contribuir no que for preciso, no que for possível para você auxiliar você nesse caminho aí, nesses passos, ok? Então, Giovana, a Stephanie já está aqui com nós todos os dias, o Derek também, mas ele não fala, ele não gosta muito de falar. E então a gente vai falar o seguinte: a gente está começando hoje, Giovana, a um assunto que é entrevistas de emprego, tá? A gente já passou aí, eu já fiz alguma introdução com a turma, falamos algumas coisas. Depois a gente entrou no como você pode preparar um currículo, falamos aí uns 2 dias sobre isso, como preparar seu currículo, como deixar ele preparado, customizado para as vagas que você se interesse. Né? Você quer buscar um trabalho, uma função, um trampo aí para você poder se sustentar enquanto você não alcança o seu sonho, né? Para te auxiliar a ter uma renda, né? Quais são esses objetivos? E você precisa preparar um currículo para isso, para você conseguir ter maiores chances de ser chamado para essas oportunidades que te interessem, tá bom? Então a gente venceu essa etapa ontem, concluímos ela. Depois você assiste nas aulas gravadas e eu deixei a turma avisada se eles quiserem fazer o currículo deles, me mandar, podem me mandar sem nenhum problema. Eu analiso e dou um feedback, dou um retorno, corrijo e auxilio no que for preciso. E hoje a gente começa a falar sobre entrevistas de emprego, tá, Giovana? Vamos imaginar que você fez um currículo, você se interessou por uma vaga, você mandou o seu currículo e você foi chamada, gostaram do seu currículo, você foi selecionado na primeira etapa do processo. Né? A primeira etapa é o currículo, analisaram, gostaram do teu currículo, agora vamos botar a Giovana para a próxima etapa, que é uma etapa, geralmente, uma etapa de entrevista. Às vezes, para os cargos iniciais, quem está começando na profissão, que é o caso de vocês, pode ser que nem todas as vagas tenham entrevistas, tá? Pode ser que a vaga tenha um testezinho para fazer de raciocínio lógico, ou um teste psicotécnico. Talvez essa etapa de entrevista não ocorra, não é obrigatória, tá? Mas geralmente elas têm, tá? Para oportunidades posteriores, geralmente essa etapa vai ter. Então a gente tem que se preparar para ela, tá? Geralmente vai ter. Eu, quando fiz estágio lá atrás, comecei a fazer estágio lá atrás há mais de 20 anos atrás, eu tive que fazer entrevista, tá? Nas minhas vagas de estágio. Eu entreguei currículo, me chamaram, fui fazer uma entrevista. E geralmente podem ser ocorram uma ou duas entrevistas, tá bom, pessoal? A primeira entrevista, se tiverem duas, geralmente a primeira entrevista é com alguém da área de recursos humanos. Alguém da área de recursos humanos vai te chamar para uma entrevista para continuar o processo seletivo. Ela vai continuar a fazer o processo no aspecto de continuar a reduzir o filtro. Imaginemos que chega para a área de RH ainda muita gente. Então, a área de recursos humanos ela vai fazer ainda um filtro ainda maior, fazer uma restrição. Vamos imaginar que temos uma vaga e chegam para a área de recursos humanos 6 candidatos. E
a área de recursos humanos tem um acordo com o gerente da área, com o dono, alguém que é o responsável por aquela área da vaga aberta, que ela combina o seguinte, ó, chegou 6 aqui, eu vou fazer um filtro e eu vou te mandar só 3. E aí ela faz um filtro, ela corta 3 nessa etapa e ela manda para o gerente 3 pessoas, 3 candidatos. E aí o gerente vai fazer uma nova entrevista com esses 3 para reescolher um. Não tem essa matemática sempre exata, mas a proporção geralmente é essa, tá? A área de recursos humanos vai fazer uma entrevista com um número de pessoas, geralmente ela vai cortar mais ou menos metade, metade vão para a próxima etapa, que seria a entrevista com o gestor da área, né? Seja gerente, seja o supervisor, seja o coordenador, sei lá o nome que a empresa dá para essa função. Né? E aí esse gestor vai fazer uma nova entrevista com vocês, uma outra abordagem. Nos cargos iniciais, geralmente essa entrevista com o gestor não acontece. Acontece só a área de entrevista com recursos humanos. Tá? Por quê? Porque é uma vaga muito inicial, não existe uma experiência anterior tão grande para o gestor precisar entrar no circuito. Tá? Geralmente isso acontece. Mas vamos nos preparar para tudo, para o pior cenário. Tá bom? Giovana, tá acontecendo uns barulhinhos na sua câmera. Eu vou ativar aqui o seu som, bloquear o teu som, mas na hora que você quiser falar, você pode abrir teu microfone e falar na hora que você quiser. Tá bem? Tá? Mesma coisa Stephanie, mesma coisa o Derek. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Me preparando para a entrevista. Vocês foram aprovados na etapa do currículo e alguém da empresa te ligou e falou, Stephanie, você foi aprovada para a próxima etapa. Ou via e-mail, geralmente pode ser que venha via e-mail isso, geralmente é via e-mail, mas pode ser que alguém te ligue, alguém mande um WhatsApp, sei lá. Né? Próxima etapa é a entrevista no dia tal, tal horário. Tá bom? Então vocês marcaram a entrevista. E o que acontece? Geralmente, quando a gente é chamado para entrevista, a gente entende a entrevista como uma etapa adicional. Então a gente espera, fica ansioso, fica um pouco apreensivo, mas vai para a entrevista sem uma preparação. Por quê? Porque a gente não sabe efetivamente o que as pessoas vão nos perguntar. Tá? Você não sabe, certo? Ainda mais se for sua primeira entrevista de emprego. Aí você está perdida mesmo, porque você nunca participou, então você não tem nem noção de como é que vai ser a abordagem deles. Tá? Então as pessoas geralmente não se preparam. Elas vão, elas mais ou menos sabem um pouco delas, mas elas, vamos dizer assim, elas esperam a pergunta para elas elaborarem uma resposta. E muitas vezes elas são pegas de surpresa com alguma pergunta. Por quê? Porque ela não está preparada para aquilo e acaba respondendo algo que ela não pensou e acaba dando uma resposta que depois ela se arrepende. Eu falei, puta, me perguntou isso porque eu não falei isso aqui, cara. Era tão claro, mas você não se preparou, então você não sabe. Não soube dar uma resposta adequada. Tá? Então, assim, gente, vocês já avançaram na principal etapa, na etapa mais complicada, que é a etapa do currículo, que é a etapa mais complicada, e vocês seguindo os passos que a gente conversou nas aulas anteriores, vocês vão conseguir, usando as palavras-chave adequadas, colocando ali a abordagem certa no currículo, vocês vão passar por esse filtro, seja de um recrutador, seja de um robô, tá? A etapa mais difícil é essa porque é a etapa que tem um filtro maior, um maior gargalo, né? Geralmente tem muita gente se candidatando e vai passar para essa próxima etapa um número bem pequeno. Então, o grosso das pessoas, 90% das vagas vão ser eliminados nessa primeira etapa já. Tá? Então, você já passou na etapa mais difícil. Agora, cabe a você se preparar para você, cara, deixa eu aproveitar essa oportunidade, né? Deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui. Tão complicada, que foi tão difícil chegar, não vou bobear, não. Porque agora não é hora de esmorecer, agora é hora de ir em frente. Então a gente vai se preparar. Eu anotei aqui algumas etapas que a gente tem que fazer na entrevista, tá? Previamente, se você for aprovado. Tá bom? Talvez exista alguma etapa aqui que você possa fazer até antes mesmo da entrevista, mas se você passou para a entrevista, vamos fazer de novo, tá? Então são 6 etapas. Eu vou botar isso para vocês por escrito depois, tá? Vocês podem anotar o que vocês quiserem, mas
Eu vou mandar para vocês um roteirinho no Word escritinho, descritivo certinho. Eu tenho isso já pronto, eu não achei aqui no meu micro, que eu troquei de computador, mas eu sei que eu está salvo ali no HD externo meu aqui, e eu vou só atualizar, tá? Mas eu não consegui achar hoje na correria aqui, pela minha carteira ter sido extraviada ontem, fiquei meio desesperado, não consegui preparar isso antecipadamente, tá? Mas vamos lá. Passamos na entrevista, passamos um currículo, estamos na etapa da entrevista. Aí eu ligo para vocês e falo, Stephanie, Giovana, vocês têm que estar presentes aqui na empresa na segunda-feira, 10 horas da manhã para a entrevista. E geralmente a pessoa vai marcar a entrevista assim numa batelada, um monte de pessoas de uma vez só, né? Ou marca nos horários assim sequenciais, 10 horas, outro 10 e meia, outro 11 horas, assim. A pessoa já quer matar isso de uma vez por todas, né? O alguém do recursos humanos, alguém de RH, tá? Então a primeira entrevista de vocês com certeza vai ser com alguém de RH, certo? Talvez seja a única, talvez tenha outra, tá bom? Então vamos preparar para ela. Primeira coisa que vocês têm que fazer, gente. Primeira etapa, etapa número 1. Planejamento ou pesquisa, tá? Você passou na vaga, você entende, você se inscreveu, você se interessou por aquela vaga, mas talvez você tenha se interessado, achou legal, você está preocupado, tu quer trabalhar, tu quer ter uma experiência, tu quer ter um salário. Então a gente não foca muito na empresa, né? A gente vai lá ver a vaga, lê lá a oportunidade, vê o descritivo da vaga e manda o nosso currículo e sejamos felizes. Até porque a chance de eu não ser chamado no meu currículo é maior do que eu ser chamado, né? No primeiro momento, né? Nas primeiras experiências minhas. Então, eu mando tudo mais. Então, quando a gente é convocado, primeira etapa nossa é uma etapa que eu chamo de planejamento, pesquisa. O que a gente vai fazer? Vamos entender a empresa que a gente quer entrar, tá? Vamos entender a empresa que a gente quer entrar, vamos conhecer um pouco mais dela, tá bom? Então, isso é previamente na tua casa, tá? Eu liguei para vocês hoje para vocês virem 10 horas da manhã na minha empresa. Então, você tem de hoje até a segunda-feira lá de manhã, preferência domingo de noite, né? Para você fazer todas essas etapas aqui, todos esses planejamentos aqui iniciais. Tá legal? Então, primeira pergunta. Você vai pesquisar lá. Eu vou mandar esse roteirinho para vocês, tá? O que a empresa faz? Você vai anotar. Pega um papel e anote, tá? Anote no caderno, anota no celular, tá? O que a empresa faz? Qual que é o objetivo dela? O que ela faz? Ela faz um produto? Ela presta um serviço? Qual que é o objetivo dela? O que ela faz mesmo nesse? Você bota lá, aleatoriamente. Cara, vou fazer uma entrevista para o Banco Itaú. O que o banco faz? O banco presta serviço bancário, oferece produto para as pessoas, produtos para as pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Ponto. É só isso, resumidamente. É porque talvez vocês se inscrevam em vagas assim, para empresas menores, empresas que não são tão conhecidas no mercado, tão badaladas. Então, vale a pena a gente dar uma pesquisada, bota no Google mesmo, entra no site da empresa e pesquisa o que a empresa faz. Vai lá ler o site, essa empresa faz o quê? Pô, legal, essa empresa faz livro, essa empresa constrói uma estante, essa empresa, sei lá, ela faz móveis, ela é uma empresa que faz lâmpada. Não sei, se interessa, informe, tá bom? Isso vai ser importante e talvez essa informação seja útil durante a sua entrevista. Tudo que a gente vai fazer aqui na etapa do planejamento são informações que podem ser úteis durante a entrevista. E é muito diferente quando durante a entrevista, quando é perguntado em alguma questão, vai ter alguma pergunta que vai valer a pena a gente responder com alguma informação da empresa. Mostra um interesse, mostra uma maturidade da sua parte, mostra que você está ali realmente interessado em ser aprovado. Não mostra que você foi lá despreparado ou não. O que a empresa faz? Geralmente na entrevista as pessoas não vão perguntar para você o que a empresa faz. Pode ser que pergunte, tá? Pode ser que pergunte. Mas mesmo que não pergunte, não há problema nenhum. Você vai usar essa informação dentro de alguma resposta sua. Vamos ver mais à frente, ok? Então é isso. Outras informações importantes você pegar previamente da empresa. Quantidade de funcionários, certo? Se a empresa se ela tem várias áreas, ela tem uma atuação só num polo ali, num lugar, numa área física, ou se ela atua em outra cidade, se ela tem uma rede grande, se ela é informações que vale a pena você ter na sua mão para você, caso você seja confrontado, você coloque aí, demonstra que você está interessado, demonstra que você fez um trabalho de casa, demonstra que você realmente foi proativa em buscar informações da empresa. Isso faz toda a diferença, tá? E é tão simples, né? Convenhamos, é tão simples e simplório, né? Tá? Quanto tempo a empresa existe, tá? Quanto tempo a empresa existe? Então você coloca também na sua pesquisa prévia, tá legal? Quanto tempo essa empresa que você está se candidatando existe.
tá? E a última questão que vale a pena você pesquisar no site da empresa, geralmente vai ter isso. Qual a missão, visão, propósito da empresa? Quais são os objetivos dela? Então, isso vai estar no site em algum lugar. Então, você anote isso. Bom dia, Gabriele. Seja bem-vinda. Estamos começando aqui já com a parte de entrevista. Começamos agora, tá, Gabriele? Começamos um pouquinho atrasado aí por um problema meu interno aqui, tá? Então, você vai fazer a primeira etapa, etapa de planejamento, etapa prévia, etapa de pesquisa, tá? Algumas informações que você vai pesquisar sobre a empresa que você está se candidatando. Recapitulando, quatro questões que eu coloquei aqui. Vou botar 5 questões. O que a empresa faz, né? Qual que é o assim, o que ela faz, serviço, produto, o que ela faz, né? Qual é a essência, qual é a razão de existir da empresa. Quantidade de funcionários, se ela tem uma área só, se ela tem filiais, qual é a abrangência dela, ela está apenas na minha cidade, no meu estado, está no Brasil, tem uma noção, né? Quanto tempo que ela existe e qual é a missão, qual é a missão, visão dela, objetivos, propósito dela. Registra isso de alguma forma, simploriamente. Pega um papel, registra ali, né? Informações básicas ali do dia a dia de vocês. Tá legal? Tá? Na hora que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, é a hora que vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta. Então, essa é a primeira etapa, gente. Planejamento, pesquisa prévia, tá? Planejamento, pesquisa prévia, ok? Tá? Sempre essa é a primeira prévia, primeira etapa, ok? Beleza. Feita essa primeira etapa, vamos para a segunda. A segunda, a gente já fez uma análise da empresa, agora a segunda a gente vai para a nossa vaga mesmo. A segunda etapa também é uma etapa de pesquisa, vamos dizer assim, de planejamento, tá? Só que a gente vai agora analisar a nossa vaga e a gente vai anotar algumas coisas relativas à nossa vida. Fazer uma autoavaliação da nossa vida com relação àquela vaga. O que a gente vai fazer, resumidamente, essa segunda etapa é o seguinte: você vai entender a vaga, o que é importante para a vaga, previamente, o que a vaga pede, qual que será que é a função daquela vaga. Você vai fazer uma autoavaliação sua, da sua vida, seja profissional, seja pessoal, de algumas questões que você já enfrentou na sua vida que podem ser úteis para nessa nova função que você está almejando. Basicamente é o seguinte: estou candidatando a vaga de assistente financeiro numa instituição. E lá a vaga pede um monte de coisas, um monte de requisitos. A vaga define lá, a gente viu ontem, lembra que a gente abriu umas vagas no LinkedIn? Qual vai ser a sua rotina? Então você pega essa visão de rotina, de pré-requisitos, cara, e analisa para trás, na sua vida para trás. O que eu já fiz profissionalmente, em outras atividades minhas, sejam formais, sejam informais, que, cara, podem ser úteis para essa vaga, tá? E isso vai levantar alguns subsídios importantes para você, em algumas respostas que você vai dar mais à frente, tá? Então, eu listei algumas perguntas aqui, algumas informações que eu vou mandar para vocês também no roteiro que eu tô vou preparar aqui e encaminhar para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Primeira pergunta da segunda etapa, da análise da vaga e da sua autoavaliação. Quais os pré-requisitos da vaga? Você já sabe disso, que você preencheu um currículo. Você vai lá e volta, agora estou preparando para a entrevista, agora é um outro foco. Vai lá, abre de novo a vaga. Quais são os pré-requisitos? Anote os principais pontos lá. Eu tenho que saber isso aqui, mas eu tenho que ser uma pessoa que atua em equipe. Eles geralmente colocam, inclusive, alguns conhecimentos comportamentais, tá? Não apenas técnicos. Ele quer o seguinte: ele está buscando um candidato que tenha proatividade, um candidato que tenha que trabalhe em equipe, que goste de trabalhar em equipe. Ele quer pegar um candidato que seja, vamos dizer assim, tem outra característica que o pessoal pede muito. É um candidato que seja proativo, eu já falei, que goste de trabalhar em equipe, alguém que seja independente, alguém que seja criativo, entendeu? Então, assim, geralmente vão ter algumas colocações nessa linha. Então, você vai aí e anota isso na tua preparação, tá? E aí você vai analisar mais a vaga e você vai perguntar o seguinte: você vai fazer uma análise, vai fazer um trabalho prévio. Quais as responsabilidades e o que se espera dessa função? Geralmente vai estar lá também. Então, pince ali do descritivo da vaga as principais responsabilidades e aí o que se espera da função que você vai exercer. O que se espera? Geralmente na vaga tem lá no descritivo. Espera-se que o funcionário faça isso, isso aqui, isso aqui. Então você pontua o que você entender que seja mais relevante.
tá? Vai lá e pontua. Terceira pergunta. Quais os desafios que você irá enfrentar na vaga? Aí já é um exercício meio de hipótese, meio de imaginação. Vamos imaginar que você seja aprovado na vaga, você começa a trabalhar naquela vaga. O que você acha que você vai enfrentar de desafio, de dificuldade, né? de problemas, de barreiras? Tá? Então você vai lá e anota. Pô, vou ter isso aqui de dificuldade. Se eu passar, talvez eu tenha essa dificuldade aqui, talvez eu tenha essa, talvez eu tenha essa. Pontua ali. Tá, rapidamente. Algo sucinto, não muito grande. Tá? Então, beleza. Então, você fez essas três primeiras análises com relação à vaga. Pré-requisitos, responsabilidades, o que se espera da função e os possíveis desafios que você pode vir a enfrentar enquanto trabalhando e ocupando aquela vaga. Agora você vai fazer sua autoavaliação. O que você vai fazer é o seguinte: com base nessas três perguntas que você fez anteriormente, o que você tem de experiências pregressas, o que você tem de experiências anteriores, o que você tem de vivência que pode te ajudar nessas funções aqui. Isso é essencial, gente, para você levantar dados, informações que a gente vai vir a citar daqui para frente. Repara que a gente está fazendo uma preparação para qualquer entrevista, da sua primeira entrevista que você venha a participar e talvez de qualquer outra na sua vida até então, nos seus próximos 30 anos, você vai estar preparado para a entrevista. Os seus próximos 30 anos. Isso aqui serve para todo tipo de entrevista. Todo tipo de entrevista. Quanto mais alto a gente vai crescendo, mais importante se torna a entrevista, porque ela vai ser mais cobrada, a pessoa vai querer saber mais de você, buscar mais detalhes sobre você, o que você pode realmente, o que você tem de potencial para agregar valor à empresa que você está entrando, tá? Quando está no início de carreira, é menos relevante, mas tem a sua importância. Então, a sua postura ela é essencial, tá bom? Então, trabalho prévio é esse, tá? Agora chega um momento seguinte, vimos essas três questões: pré-requisitos, responsabilidades e desafios que você vai enfrentar. Então, agora você vai responder uma pergunta, vai se perguntar o seguinte, tá? Próxima pergunta. Listar as suas características positivas que irão te ajudar no ponto acima. O que você tem de, com base nos desafios que você listou, nos pré-requisitos e nas funções que vão ser exercidas, liste o seguinte, cara: o que eu tenho de bom, o que eu tenho de positivo que vai me ajudar nesses pontos. Repare, eu não estou perguntando para você listar tudo que você tem de positivo na tua vida, não. O que você tem de positivo que vai te ajudar nesses pontos que você anotou em cima, tá? Às vezes você tem vários pontos positivos, mas que talvez não sejam relevantes para aquela vaga, para aqueles desafios, para aquelas funções que estão ali pontuadas ali para aquela vaga, tá bom? Então você vai listar os seus pontos positivos já somente para aquela pontuação ali, para aquela vaga ali que você descreveu, ok? Tá? Junto com suas características positivas, você vai listar mais o quê? Você vai listar experiências anteriores e aprendizados anteriores que você entenda, analisa para trás, começa aqui: o que eu já fiz de bom na minha vida, seja profissionalmente, sejam experiências informais, seja na minha vida pessoal, o que eu já fiz de bom, que realmente pode ser útil nesse cargo novo. O que eu posso aproveitar da minha personalidade, de que eu já fiz, pode ser útil para esse cargo novo, com base nos desafios e pré-requisitos que eu apontei em cima ali, que eles estão me pedindo. Tá? A mesma coisa, você vai pontuar, gente, o que eu já tive de desafios, né? Outro ponto, o que eu já tive de desafios que já vivi em experiências anteriores que podem e têm relação com os pontos que eu listei acima. Né? O que eu já enfrentei de desafios? Pô, de repente eu listei ali que eu tenho um desafio novo na empresa, vamos imaginar, um exemplo. Eu listei aqui anteriormente, ó, qual o desafio dessa vaga nova? Pô, esse desafio é lidar com o cliente. Pô, lidar com o cliente é um desafio. Para mim é algo assim que pode ser desafiador. Aí você olha para trás, no próximo tópico, quando você falar do seu desafio que você já teve na sua vida, você fala: pô, eu já tive um desafio quando eu estava vendendo brigadeiro e nas minhas experiências informais lá, e, cara, eu tinha que lidar com o cliente reclamando, tá, eu já tive esse desafio. Então você vai lá e anota: cara, eu já passei por isso. Tá? Então, agora ainda não é o momento de conectar as coisas. Você vai preencher os tópicos, cada um no seu tópico pontuado. Você vai lá pontuar, escreve ali quais são os desafios, escreve lá o que você já superou na sua vida que pode te ajudar para vencer esse novo desafio que vem acontecer. Você vai lá e pontua naquele tópicozinho ali, tá bom? Só um exemplo, tá? Então você tenta sempre pegar experiências profissionais que você já teve. Como nós estamos falando aqui de pessoas que às vezes não tiveram experiências profissionais ainda, formais, vamos para as informais. Depois das informais, vamos para as pessoais, familiares, não há problema. Pontue. Esse é o momento de você pontuar ali
que é importante para você para frente. E repare que nós estamos falando aqui de desafios, de dificuldades que você já teve, de iniciativas que você já tomou, né, de experiências, de aprendizados que você já teve. O que a gente falou há 3 ou 4 horas atrás, quando a gente falou lá para a gente fazer o nosso memorial da autoestima, né? É tudo isso, né? Você pontuar no seu memorial da autoestima, colocar lá desafios que você superou, barreiras que você venceu internas, coisas que você fez que foram importantes, né, para o teu crescimento. Então, repare que o próprio memorial da autoestima já, se você tiver feito ele já te ajuda a responder algumas dessas questões aí, tá? Oi, Gabriele, tá sendo gravado assim, tá? Eu vou disponibilizar, até falei pro pessoal aqui mais cedo, eu vou mandar, eu vou ver se eu subo nesse final de semana todas elas para o YouTube e coloco no meu YouTube lá, já que o curso não me respondeu como é que tem que fazer e tal, eu vou botar no meu YouTube pessoal e vocês acessem lá e vocês têm acesso lá. De repente, eu deixo ele como não listado e mando o link para vocês. Vou ver como é que eu faço a melhor forma disso, tá bom? Tá bom, Gabriela, sem problema, tá? Vai estar gravado assim, vai estar lá no meu YouTube lá de alguma forma. Vê se nesse final de semana eu já subo isso tudo, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Então, esse é o mote. Então, você listou os pré-requisitos da vaga, as responsabilidades que se espera da função, quais são os desafios que você imagina que você vai ter, e agora você lista a segunda etapa. As suas características positivas que você tem que te ajudam nesse processo, o que você já enfrentou de desafios, tá? O que você já teve de experiência e aprendizados anteriores para que vão te auxiliar, né, em vencer nessa nova função, caso você venha a ser selecionado. Então, você listou tudo isso. Essa é a sua etapa, a etapa 2 que a gente venceu, análise da vaga e autoavaliação, tá? Etapa 3, galera. Etapa 3 é a etapa que eu chamo de mentalidade, tá? Qual tem que ser a nossa mentalidade ao ir para uma entrevista de emprego? Tá? E aqui muitos de vocês perdem, muitos dos candidatos se perdem nesse aspecto aqui. Por quê? Porque a gente acaba indo com a cabeça um pouco pequena nesse processo, tá? E que eu chamo de mentalidade, galera? Primeira coisa, tá? Primeira questão. Você não tem obrigação de ser aprovado, ok? Você não tem obrigação de ser aprovado ou aprovada, tá legal? Não tem. Você está se candidatando, então não coloque em cima de você um peso maior do que você pode carregar. Você não tem obrigação, tá? A sua obrigação não é ser aprovada, mas a sua obrigação é você fazer o melhor. E a sua obrigação é você encantar esse entrevistador, esse recrutador. A sua obrigação é fazer ele, quando você sair dali, ele falar assim, cara, eu nunca entrevistei um jovem tão maduro, preparado e focado no que quer. Se você vai ser selecionado ou não, isso é consequência. A sua obrigação é a seguinte: eu vou lá, eu vou dar tudo, eu estudei, eu me preparei, eu vou lá e vou entregar tudo que eu vou entregar. Tá? Eu vou encantar aquela mulher de RH, aquele cara do RH que vai me entrevistar. Eu vou encantar ele. Eu vou, assim, fazer ele brilhar os olhos. Tá? Se eu vou ser chamado ou não, não sei, mas a minha função é essa, tá? Então, às vezes, você pode ser que a pessoa te dê um feedback, o funcionário te deu um feedback lá, cara, eu gostei muito de você, você não foi chamada, você não foi selecionado por causa disso aqui. Mas cara, eu gostei muito da tua entrevista, eu achei muito boa, te achei muito maduro, porque os entrevistadores às vezes dão feedback, tá? Depois de passam 2 dias, eles ligam para informar se foi aprovado ou não foi, tal, tudo mais. Às vezes é um pouco protocolar isso, né? Sem como um protocolo, mas às vezes os caras eles abrem um pouco mais. Então, o teu objetivo é esse. Ou seja, cara, eu não sei se eu vou ser chamado, eu não sei se eu vou ser aprovada, mas eu vou dar o meu melhor, me preparei para dar o meu melhor e eu vou encantar esse recrutador, esse entrevistador. Esse é o meu objetivo. Perfeito? Tá? Tá bom? Eles vão saber quem é você. Eles vão saber quem é a Stephanie. Eles vão saber quem é a Gabriele. Eles vão saber quem é Derek. Eles vão saber quem é a Giovana. Eles vão saber. O recrutador vai seguir. Pode ser que você não seja aprovado, mas ele vai saber assim, cara, eu conheci uma menina hoje, a Stephanie, cara, que minha preparada. E esses caras, eles rodam. Ele vai registrar teu nomezinho ali quando abrir uma outra vaga. Isso é networking. Você vai encantar ele, você vai mostrar que você está preparada, que você se preparou, que você é uma pessoa focada. E esse cara vai anotar aquilo ali, cara. Ó, essa menina aqui, ela não passou, mas ela tá
Ela tá é a bola da vez aqui, é a próxima. A mesma coisa acontece quando a gente vai para entrevista com o próprio gestor da área. Muitas vezes, imagine o seguinte, você vai para uma entrevista e você, vamos pegar aquele exemplo que a gente falou ontem, a vaga exige inglês e você não tem o inglês, mas você tem todo o resto. E às vezes você vai para entrevista, você não tem inglês, a gente vai falar um pouco sobre como responder essa pergunta, a gente deu um spoilerzinho ontem, vamos falar aqui um pouco hoje, como responder essa pergunta, mas pode ser que a vaga exija mesmo inglês e o cara, pô, gostei muito dessa menina aqui, gostei muito da Gabriele, mas ela não tem inglês, e inglês aqui, se não tiver inglês, realmente não vai ter condição. Tá? Mas ele vai anotar lá, falou, cara, tirando o inglês, essa menina, ela foi brilhante na entrevista dela. Então, vou deixar o currículo dela aqui, e quando abrir uma outra vaga que não precisa do inglês, ela é a bola da vez aqui. E às vezes o cara deixa ali, cara, e às vezes o cara vai até, se o cara gostar de você, ele vai até caçar uma vaga para você. Você, cara, o que tem aqui para essa menina fazer aqui, cara? Porque essa menina aqui é um futuro aqui, cara, é uma líder em potencial, uma pessoa de futuro aqui, entendeu? Então a pessoa vai caçar vaga para você. Aquela que você não serve, porque ele precisa do inglês, né? Obrigatoriamente, mas ele vai buscar uma outra coisa na empresa que não precisa do inglês e você preencha né, como exemplo aí, né, realmente com toda a sua vontade, como você demonstrou na sua entrevista de emprego. Ok? Então, essa tem que ser a mentalidade inicial. Esse é um ponto. Tá? Segundo ponto da mentalidade, gente, você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. A entrevista é para você, para o teu futuro, para a tua carreira. Você não tem que provar nada para ninguém. Nem para ninguém da sua família, nem para ninguém colega, nem para ninguém, nem para o próprio entrevistador, nem para a pessoa que está te entrevistando, está te recrutando. Não. Tá? Você não tem que provar nada para ninguém. Você não é pior do que ninguém. Você não é o seu cargo. Você não é o cargo que você ocupa, tá? Isso serve para vocês que estão entrando no mercado de trabalho ou para quem já atue, tá, cara? Ah, eu sou estagiária, eu estou me candidatando a uma vaga de efetiva, então a pessoa chega lá toda tímida, quase pedindo desculpa, né? Pô, desculpa estar me candidatando aí, tá ocupando espaço de vocês, mas é porque, poxa, eu acho interessado. Não, não. Você não é pior do que ninguém, cara. Esqueça, sou estagiária, sou estagiário, sim, estou me candidatando a uma vaga. Cara, todo mundo já foi estagiário na vida alguma vez. Né? Só não foi estagiário quem é filho de dono de empresa, né? Empresário, o cara não entrou como estagiário, o cara já entrou assumindo a empresa. Tá? Mas o resto, todo mundo foi estagiário, cara. Foi até pior, todo mundo comeu pão com Java maçã em alguns momentos da vida, entendeu? Todo mundo tem uma história para contar assim. Então, cara, não, você não é pior que ninguém, tem que provar nada para ninguém, tá bom? Retire esse peso das suas costas. Retire esse peso das suas costas. Então, torne essa experiência da entrevista um momento de menos ansiedade. Cara, eu não tenho que ser aprovado, eu não sou obrigado a ser aprovado. Eu não sou obrigado a provar nada para ninguém. Eu vou lá mostrar quem eu sou, para minha carreira, para o meu eu do futuro. Imagine vocês, quando a gente faz exercício de você imaginar daqui a 30 anos, você está fazendo algo hoje benéfico para você mesmo daqui a 30 anos. Então você pensa o seguinte, cara, o que eu, Giovana, daqui a 30 anos, meu eu do futuro, né? A Giovana falou com 16 anos, o que a Giovana com 46 anos vai se orgulhar do que a Giovana com 16 hoje faça? Então, essa é a sua visão. Vai lá, cara, eu vou fazer isso aqui porque é para a minha carreira, é para o meu futuro, é para o momento que eu entendo que é importante agora. Não é para ninguém, não é para satisfazer ninguém, não é para atender a necessidade, anseios de outras pessoas, não. Tá bom? Retire esse peso das costas de vocês. Então, vamos uma entrevista livres disso, soltos disso. Vá, dê o seu melhor, encante. O resto é consequência. O resto é consequência. Tá? Curta essa experiência. Curta a entrevista de emprego. Eu sei que é tenso. Nossa, que entrevista, cara, que os caras vão me pegar. Gente, aqui vai um adendo para vocês importante. Tá? Se você bater no Google aí agora, tá? Pesquisa no Brasil, eu não sei se ela é nível mundial, mas nível Brasil é. Qual o maior medo do ser humano? Qual vocês acham que é o maior medo do ser humano? Escreva para mim no chat aí. Qual é o maior medo do ser humano? Qual é o maior medo, em geral, das pessoas? Tá? Foi feita uma pesquisa onde pararam as pessoas na rua e falaram o seguinte, cara, qual é o seu maior medo? Pesquisa aberta, não tinha opção múltipla escolha. Qual é o seu maior medo? Aberta, tá? Stephanie, pontuou aí, rejeição. Quem mais? Qual é o seu maior medo? O que você acha, Gabriele e Giovana? Qual é o maior medo
do brasileiro. Qual é? Isso serve para tudo, tá, gente? Não estamos falando só de profissão, não. De maneira geral. Qual o maior medo de todo mundo? O cara assim, cara, qual é o maior medo? A pessoa responde. Não sei se a Gabriela está ouvindo, Giovana. Responda aí, meninas, se vocês estiverem ouvindo aí. Responda no chat aí. Fizeram essa pesquisa, tá? E qual seria a minha resposta? Eu poderia responder. Qual o maior medo do ser humano? A morte? O ser humano tem medo de morrer? Ou o ser humano tem medo de perder alguém que ame muito? Né? Cara, talvez eu não tenha medo de morrer, mas eu tenho medo de perder minha mulher. Né? Cara, medo. Certo? Mas a resposta que veio, a resposta que as pessoas majoritariamente responderam, o ser humano tem medo de falar em público. O maior medo do ser humano, o maior medo do brasileiro é de falar em público. Vocês acreditam nisso? O maior medo do brasileiro é falar em público. Tá? Esse é o maior medo do brasileiro. Mas repare bem o seguinte, cara. Essa é a resposta que eles dão quando eles são confrontados. No fundo, por trás dessa resposta que eles dão, existe uma causa mais profunda. É como a gente falou ontem de procrastinação, certo? Qual é a principal causa da procrastinação? Qual é a principal causa de eu empurrar alguma coisa para amanhã? De eu empurrar para depois? Eu tenho que fazer algo deixa para depois. Qual é a principal causa disso? Responda para mim. Qual é a principal causa disso? Qual é o principal motivo porque eu empurro algo para depois, que eu deixo algo para depois? Eu tenho que fazer algo, mas depois eu faço. Né? Eu tenho que lavar o prato da cozinha, depois eu lavo. Eu tenho que fazer algo para minha carreira, depois eu faço. Eu tenho que fazer isso, conversar com aquela pessoa, depois eu deixo para depois. Né? Eu vou deixando as coisas para depois. Qual é o principal motivo disso? Qual é o principal preguiça? motivo? Preguiça, Stephanie. Perfeito, preguiça. Quem quer falar mais aí? Qual é o principal motivo disso? Certo? Então, assim, qual é o principal responsável da procrastinação? O principal motivador responsável pela procrastinação? A gente acha que é preguiça. Autossabotagem? Fala, Gabriele. A gente meio que se autossabota, né? Se auto-sabota, sim. Né? Então, ou seja, a maioria de nós acha que é a preguiça, como Stephanie respondeu. A maioria das pessoas acha que é a preguiça. É a principal causadora. E realmente, para algumas coisas, coisa fácil. Estou aqui deitado aqui no sofá, né? Coisa fácil. Mas a principal causa para empurrar para amanhã não é a preguiça. Por trás da preguiça existem N outros conceitos atrelados. Então, geralmente, você procrastina por 3 motivos. O principal deles é por medo ou insegurança. Você está com medo de algo e você deixa para depois, certo? Tirando dessas tarefas mais básicas, lavar o prato, de limpar o chão, né? Mas que entra numa outra justificativa que seria você encontrar motivação para aquilo, né? Mas a principal causa da procrastinação é o medo e insegurança. Por trás da tua preguiça existe um medo, uma insegurança de você ser rejeitado, como Stephanie colocou aí anteriormente. Tem por trás, existe isso. Mas a gente fica na superficialidade, a gente acha que é a preguiça. Preguiça. Pô, deixa para depois. Eu tenho que falar com o meu chefe que eu não estou satisfeito com o meu trabalho hoje. Que ele está me tratando meio mal, assim, entre aspas, né? Que eu quero algo melhor, quero fazer uma outra atividade. Então, no fundo, eu estou com medo da reação dele. Mas aí eu coloco na preguiça, depois eu faço, estou fazendo aqui um negocinho, estou fazendo outra coisa aqui. Eu até arrumo outra atividade, né? Arrumo outra coisa para fazer, só para não ter que ir lá. Aí eu fico com a preguiça, excesso de trabalho, eu tô deixando para depois, porque eu tô com muita coisa, tô sem tempo, né? Também é um justificativo que a gente usa, né? Tô sem tempo para ir lá fazer isso. Mas no fundo você está arrumando um monte de desculpa para não ir, porque no fundo você está com medo de ir. Você está inseguro de ir. Como é que vai ser a recepção dele? Como é que vai ser o retorno dele? Tá? Então, a mesma coisa quando a gente fala em público. No fundo, você não tem medo de falar em público. O seu medo é de falhar em público. O seu medo é de você falar para muita gente
de falar uma bobagem e de você ser rejeitado, como o Stephanie colocou. Você ser rejeitado. No fundo, por trás, tem a rejeição. Como é que a pessoa vai me receber, vai me rejeitar, vai me excluir, vai me deixar de lado, vai me criticar, vai falar mal de mim? Então é melhor não falar. Melhor não falar. Entendeu? Prefiro ficar quieto. Certo? Então, aí eu imputo isso como um medo de falar, mas no fundo não é de falar. Falar é fácil. O problema é o que vai, a consequência do seu falar. Como que você vai ser recebido pelos outros? Como que os outros vão interpretar esse seu falar? E pode ser que ele interprete seu falar de uma forma negativa, te rejeitando, te excluindo, te criticando. E isso, quando você já imagina isso na sua cabeça, caraca, então é melhor nem falar. Né? Então esse é o receio, tá? No fundo, o medo de falhar. Então, não tenha medo de falhar, certo? Vai em frente, vai lá e faz. Faz a sua. A mentalidade é essa. Curta essa experiência. Mesmo que você não seja aprovado numa entrevista de emprego, com certeza você estará mais preparado para a próxima entrevista. Você vai aprender. Lembre que liderar é aprender e compartilhar. É aprender. Você só vai aprender sobre entrevista. Estamos dando aula aqui sobre entrevista. Né? Se eu fizer vamos lá, modelo 70-20-10. Lembrem-se, eu vou e gravo uma videoaula para você sobre entrevista. Você está incorporando 10% de aprendizagem. A gente vem aqui e troca. Eu troco com você, eu te simulo uma entrevista, a gente discute, a gente bate um papo, tá? É o 20, ok? Aí agora, os 70, você só vai conseguir evoluir nele fazendo entrevistas, participando de entrevistas. Você vai sentir na entrevista, pô, cara, que o Ricardo falou estava certo, mas faltou ele falar isso aqui, me perguntar isso aqui. Aí você já acrescenta no teu roteiro para a próxima. Pô, isso aqui eu não fui bem, mandei mal nisso aqui. Isso aqui eu fui bem. Então você vai evoluindo. É como se você gravasse a tua entrevista no primeiro dia, depois você grava daqui a 3 anos. Eu falei, caraca, como é que eu era tão ruim, bicho? Como é que eu era ruim? A expressão, o sentimento é esse mesmo. Como que eu era despreparado? Como que eu, bicho, a pessoa que me aprovou nesse processo, teve dó de mim, teve pena, porque no fundo eu não merecia, eu era muito ruim. Né? Esse tem que ser nosso sentimento quando a gente olha para trás. Tá? A gente evoluiu, aprendizado. Então, aprender. A mentalidade tem que ser essa, gente. Curta a experiência. Tá? Mesmo que você seja aprovado, não tenha medo de ser reprovada. Eu estou com medo de ser reprovada, então eu nem vou. Estou com medo de ser reprovada, eu nem vou. Então você foi reprovada, porque você não foi. Entendeu? Então, assim, não tem sentido lógico, né? Não tenha esse medo da rejeição. Não, faz parte. A rejeição faz parte desse processo. O não faz parte do processo. É como se você fosse vendedora. Você trabalhar como vendedor. Né? Se o vendedor não está preparado para receber um não, ele nunca vai vender nada. Ele nunca vai vender nada. Certo? Ele tem que ter um equilíbrio e uma autoestima muito segura. É o seguinte, cara, não importa quantos não vamos dizer. O que importa é o sim que vamos dizer. Certo? Se eu precisar de 10 não para receber um sim, eu vou viver os 10 não. E estatisticamente é isso. Qualquer um que venda uma coisa, a proporção de não é 10 vezes, no mínimo 10 vezes maior, é até mais. É no mínimo 10 vezes maior. Alguém dizer não quer dizer sim. E a pessoa tem que estar preparada, tem que estar ciente disso, consciente disso. A mesma coisa na entrevista de emprego. A chance de você ser não ser aprovada é maior do que de ser. É estatística. Sabe qual é a chance de você ser aprovada se for maior do que a de ser aprovada ser maior que a de não ser? Só se tiver só você concorrendo. Se tiver só você concorrendo, realmente a sua chance de ser aprovada é maior que de não ser, porque não tem outro. Agora, com 3 pessoas para frente participando do processo, a sua chance de ser reprovada é maior, é estatística. Se tiver 3, a sua chance de ser reprovada é 2 e de ser aprovada é 1. São 3 participando. Então, concordam? Então, cara, um não eu já tenho, a reprovação já tenho. Então não tem que estar preocupada se eu vou ser reprovado ou não. A preocupação é ir lá, dar o meu melhor, encantar o cliente e isso vai ser um aprendizado para a minha vida. Vai ser um aprendizado. Melhor do que eu ficar em casa treinando com a webcam com um professor maluco. Tá? Melhor ir lá e fazer uma experiência real. Real. Tá bom? Perfeito? Então, essa é a mentalidade, galera. Tenham isso em foco e tenham isso em mente. Perfeito? Até aqui tudo bem? Algum comentário, dúvida, sugestão, crítica, xingamento, reclamação? Não? Perfeito. Vamos lá. Então, vencido a primeira etapa. Primeira etapa. Vencemos a primeira etapa.
pesquisa prévia, tá? Da empresa. Segunda etapa, análise da vaga e autoavaliação sua. Essas duas etapas são planejamento, tá? Fizemos esse planejamento. Terceira etapa, mentalidade. Cara, não importa o que aconteça, eu vou lá, vou fazer uma melhor e vou aprender, tá? O resto é consequência, tá vendo? Etapa de mentalidade. Vamos para a quarta etapa agora, tá, gente? Que é a etapa, talvez seja a etapa mais importante, essa quarta etapa, tá? Qual que é a quarta etapa? Eu não sei qual vai ser a entrevista que vocês vão fazer. Com quem vai ser, com qual pessoa, se com uma mulher, se com um homem, se com um jovem, se com um velho, se com alguém de recursos humanos experiente, inexperiente, não sei, tá? Mas 90% das experiências das entrevistas, alguém vai te perguntar o seguinte: Stephanie, começa a entrevista, Stephanie, me diga quem você é. Quem que é a Stephanie? Me apresente para mim aqui, por favor. Vai ter uma pergunta assim, e geralmente é a pergunta inicial. Geralmente, a primeira pergunta que você vai ser submetido numa entrevista de emprego é: conte um pouco sobre a Stephanie, me conte um pouco sobre você, me conte um pouco sobre suas experiências, como é que você chegou até aqui. Ponto. Essa pergunta é quase que universal, tá? Independente de quem vai te entrevistar. Então, se ela é quase universal, eu não preciso chegar na hora da entrevista, a pessoa me perguntar para daí eu pensar o que eu vou responder. Não. Você vai pensar antes. Você vai se preparar antes. Então, você vai preparar essa resposta antes. Você não vai decorar e dar que nem um robô. Eu sou a Stephanie, tenho 15 anos, faço isso aqui, eu moro aqui, eu vivi ali. Não. Você não vai dar que nem um robô. Mas você vai ensaiar isso para ser algo original, mas que você consiga, na sua resposta, passar algumas informações que vão ser importantes para o cara que está te ouvindo. Ainda mais que é a primeira pergunta. Na primeira pergunta, você tem a atenção total do entrevistador. Então, a primeira pergunta você tem que dar show. Tem que responder ela de forma abissal, brilhante. Entendeu? Então, a gente tem que se preparar para responder. Isso é planejamento, isso é planejar. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: eu registrei aqui umas questões aqui para não esquecer. Quem que é a Stephanie? Vamos pegar aqui a Stephanie como exemplo, tá? Então você vai começar a responder quem é a Stephanie. Primeiro ponto, tá? Independente de qual seja o cargo que você se candidata. Você pode estar se candidatando para a vaga de jovem aprendiz, como você pode estar se candidatando para a vaga de diretor comercial da empresa, tá? E qualquer um outro cargo nessa escala, nessa régua que eu desenhei agora. Você começa falando um pouquinho da sua vida pessoal. Só um pouquinho. Só uma introduçãozinha. Por quê? Quem está te entrevistando, diferente de quem analisou o currículo, quem está te entrevistando não é um robô. Quem está te entrevistando é uma pessoa. E as pessoas gostam de se conectar com as outras. No fundo, nós gostamos de se conectar. Por isso nós amamos redes sociais. A gente quer se conectar com os outros. Então, quando você responde, né? Ah, quem é a Stephanie? A Stephanie, ela é, vamos imaginar. Vamos pegar assim, quem é a Gabriele? Pega a Gabriele que tem uma experiência. Ah, a Gabriele é estagiária da área tal, que trabalha na prefeitura. Eu sou Gabriele, estagiária na área tal, trabalho na prefeitura há 3 anos, faço isso. Essa é a resposta padrão das pessoas em geral. Pessoas que vão responder na pesquisa, que é a pessoa que não se preparou. Ela vai lá, Gabriele e tal, faz isso. Você já entra no profissional direto. Não. É ideal você responder: eu sou a Gabriele, tenho X anos, sou casada, tenho filhos, não é o caso, mas tenho moro com meu pai, moro com minha mãe, não sei aonde. Ponto. Só isso. Só uma breve introdução. Eu, por exemplo, sou casado, tenho filhos, vou entrevista de emprego. Quem que é o Ricardo? O Ricardo é um cara 41 anos, casado, pai de 2 meninos, o Tito e o Noah, que eu sou apaixonado e que gosta muito disso aqui, isso aqui, isso aqui. Ponto. Só isso. Não demorei 20 segundos. Ponto. Por quê? Aquela recrutadora, aquela pessoa do RH, ela vai se conectar. Se ela é mãe, ela se conecta. Pô, ele tem filho, ele lembrou do filho. Pô, também tem filho. Na hora a pessoa tem filho também. Caraca, que legal. Pô, eu gosto de viajar. Pô, a pessoa gosta de viajar, tal. Muito sucinto. Você não vai se alargar. Mas é importante esse introito inicial, essa introdução inicial para você criar uma conexão com o seu entrevistador. Ponto. Muito rapidamente.
tá? E aí a gente vai começar a relatar a nossa trajetória profissional, as nossas experiências profissionais. Como que a gente vai relatar isso? Tá? De forma cronológica. Aí a gente começa lá do início até hoje, certo? Ah, quem que é a Gabriele? Aí você fala, Gabriele é uma pessoa, eu sou a Gabriele, tenho tantos anos, sou solteira, moro com meus pais e gosto muito de viajar né, e tenho um sonho de crescer e chegar a um cargo X na minha vida profissional. Ponto. Aí você vai começar a entrar, fez a primeira conexão, fez a primeira entrada inicial ali, aí você vai começar nas suas experiências profissionais. Tá? E como que você vai relatar suas experiências profissionais? Repare, o teu entrevistador pode ser que ele pergunte, me conta, Gabriela, quando você chegou até aqui, suas experiências anteriores. Ele vai não fazer assim, quem é você? Não vai ser assim, quem é você? Não. Vai falar, quem que é você? Me conta um pouco da tua experiência profissional, como é que você chegou até aqui, como é que foi a tua vida até hoje. Aí você pontua. Aí você fala. Tá? Ah, outro ponto importante no inicial. Você pode dizer onde você mora, né? Na conexão ali. Eu sou Stefano, tantos anos, eu moro no lugar tal, vim de lá, é a minha origem, eu moro com meus pais, minha mãe, tal. Meu sonho é chegar nesse ponto aqui, tal. Ponto. Só isso. Tá? E aí você entra nas experiências profissionais. Aí você vai começar a experiência. Ah, não tem experiência. A gente vai abordar aquilo que a gente fez o currículo. A gente vai contar aqui o nosso currículo agora. A gente vai contar o nosso currículo. Você não tem seu currículo? Tá? Nós estamos na preparação ainda, tá, gente? A gente estava se apresentando, mas a gente está se apresentando em casa ainda. Estamos montando nossa apresentação em casa, tá? Antes da gente chegar na apresentação real lá. Então, você pega o seu currículo está do lado, nessa hora você está preparando para a entrevista, seu currículo está ali do lado, certo? E você vai falar o que você já fez na sua vida, tá? E aí você pontua. Você fez aquele breve introdução, aí você fala, ó, comecei minha vida profissional na função X, na empresa Y, fazendo isso aqui, para lá, para lá. Depois eu passei para a empresa tal, tudo muito rápido, tudo muito sucinto, tudo abordando o macro. É lógico que eu estou fazendo aqui um exemplo de quem tem várias experiências. O cara que tem 10 experiências tem que fazer muito, muito sucinto mesmo, porque ele não pode ficar contando tudo que ele viveu, senão a entrevista vira um monólogo, né? Vira uma dissertação de mestrado. E não é o caso, tá? Mas vocês reparem, vamos imaginar aqui, pegar o caso de Gabriele, que tem uma experiência aí como estagiário lá na prefeitura. Aí Gabriele fala, ó, aí você vai usar o quê? A sua formação, tá? Você pontuou a sua vida profissional, falou um pouquinho da sua vida pessoal, e você fala, ó, minhas experiências, eu terminei o ensino médio, né, terminei o ensino médio, né, terceiro ano, um ano tal, em 2021, tá? E eu comecei a fazer alguns cursos, porque eu estou interessado em entrar no mercado de trabalho, eu tenho uma vontade de entrar no mercado de trabalho nesse segmento, como analista financeiro. Eu entendo que eu posso crescer, que eu tenho vontade de aprender, busco aprendizados. Inclusive, eu iniciei uma experiência, comecei a trabalhar como estagiário na prefeitura de Pindamonhangaba, e lá no estágio eu faço isso aqui. Ponto. Agora a gente vai entrar num ponto importante. Quando a gente relata a nossa experiência, nós temos o nosso currículo, tá? Se você tiver uma experiência anterior, Gabriele, vamos imaginar que a Gabriele, pegar o exemplo lá que eu dei lá de. Como é que é o nome lá que eu dei? Sei lá, doce, sei lá, a doce da Sônia. Comecei minha primeira profissional de forma informal, tá? Numa empresa do ramo alimentício da área de doces. Você vai contar exatamente. Você não tem que se diminuir. Ah, eu fazia brigadeiro em casa com a minha mãe e eu vendia lá em casa. E conta quase com vergonha. Me rindo. Não. Comecei minha vida profissional, né? De forma autônoma, independente, né? Uma empresa familiar, junto com meus familiares, de doces. A gente fazia doces e vendia, e eu era responsável por fazer a parte de distribuição e de venda de doces. Você vai contar, a gente vai entrar mais a fundo como contar esses detalhes profissionais. Ponto. Depois, passando essa etapa, eu entrei para trabalhar como estagiário na prefeitura de Pindamonhangaba. Foi uma oportunidade importante, porque eu comecei a fazer algumas funções que eram interessantes para mim, o meu aprendizado, aprendi muitas coisas, tudo mais. Ponto. E aqui estou, né? Ouvi essa vaga, achei que ela é minha cara, porque eu já tenho um curso nessa linha, e eu entendo que vai ser uma oportunidade boa para o meu futuro, porque eu quero crescer, eu quero realmente alcançar e sonho em coisas grandes para a minha carreira, para o meu futuro, para a minha profissão mesmo como um todo. Ponto. Tá? É isso. Você contou quem é a Gabriele, tá bom? Agora é um ponto importante. Depois a gente vai fazer uma simulação completa, tá?
Como é que você foca, Gabriel? Estou falando para você mais pelo fato da tua experiência, mas serve para qualquer um de vocês, tá, gente? Mesmo para as experiências informais. O que você vai focar quando você falar da sua experiência profissional? O que é o usual das pessoas que chegam na entrevista a falar? E eu já entrevistei muita gente, gente. Conta um pouquinho para mim, fulano. Aí o cara fala, eu trabalhei na... Lembra que eu falei para vocês que chegam pessoas com experiência e chegou o caso do rapaz lá que não tinha experiência corporativa e ele tinha uma experiência, né, organizando um campeonato de futebol da favela, né? Então chegaram pessoas com experiência corporativa. Aí o cara chegava assim, o cara preparado, porque ninguém preparou ele, a escola não preparou ele para esse momento, deveria estar preparado, né? O que eu estou falando com vocês aqui deveriam receber isso na escola, na área de projeto de vida, deveria receber isso, tá? Você deveria estar recebendo isso aqui que eu estou falando, não é nenhuma novidade, sim. Talvez a abordagem que eu faça é uma novidade, mas você deveria receber essa informação. Então, como é que você chega? Como é que o cara chega? A maioria dos candidatos a estágio, a menor aprendiz, então, ou até nos primeiros empregos, como é que eles chegam? Primeiras experiências dele. Quando eu peço para ele contar um pouco da experiência profissional, ele fala: eu trabalhei vamos imaginar, pegar uma empresa aqui. Eu trabalhei na empresa Start, né? Era uma empresa da área de peças mecânicas e eu fazia um trabalho de análise da peça para ver se ela estava com defeito e rejeitava o que estava ruim e deixava passar o que estava bom. Eu era análise na parte de qualidade. Bom, o cara fala isso. Repare o seguinte, o cara fala isso. A grande maioria dos funcionários fala isso. Ele fala o que ele fazia. Ele fala o que ele fazia, tá? Somente isso. Ele só foca no que. E nós não vamos focar no que. A partir de hoje, vocês estão proibidas de focar no que vocês faziam. Mas vocês vão focar, né? Vocês vão contar o que vocês faziam de forma implícita. Vocês vão contar e vão focar em outras questões. O que vocês vão focar? E agora a gente vai voltar naquelas perguntas anteriores que a gente listou ali lá na parte de preparação do planejamento. Vocês vão focar o quê? No desafio que você superou na tua experiência profissional. Você vai focar o quê? Ou na habilidade que você usou para superar esse desafio. Ou você vai focar, não precisa focar em tudo, mas no que é mais importante. Ou você foca no aprendizado que você adquiriu naquela sua experiência. Ou você foca no impacto que você gerou sobre a empresa. 4 questões: desafios, habilidades necessárias para vencer aquele desafio, impacto gerado para a empresa e conhecimento adquirido, o aprendizado que você adquiriu. Então a nossa abordagem vai ser por essa linha. E no meio desse discurso, a gente fala o que a gente fazia. Vou pegar o mesmo exemplo do cara. Né? Em vez do cara chegar lá e falar que ele trabalhava na linha de produção e ele era do controle de qualidade, ele rejeitava o que estava ruim e passava o que estava bom, a forma como ele deve abordar, resumidamente, é lógico que eu não vivi aquela experiência, mas ele deveria pontuar. Se eu fizesse um trabalho prévio, ele falar assim, qual é o desafio que eu vivi nessa minha experiência? Tá? Eu trabalhei nessa linha de produção, separando o que era ruim do que era bom. Tá? O que eu vivi de desafio? Cara, eu tive dificuldades, eu tive problemas, né? E eu venci esse problema. Eu desenvolvi uma técnica para fazer um trabalho. No começo era muito peça rejeitada, eu estava muito lento e eu comecei a ter problema com a parada da linha de produção. Tá? Ele está pensando isso, está confabulando primeiro. Tá? Então ele viu esse desafio. Pô, eu aprendi coisas interessantes. O que eu aprendi? Eu aprendi, poxa, que aprendi relação de trabalho em equipe, eu aprendi que, pô, né, a minha função ela era importantíssima para a função depois do inspetor de qualidade, porque ele já pegava um trabalho mais bem executado, entendeu? Então, a minha função era importante para isso, agregava valor para a empresa porque eu conseguia desonerar o inspetor para que ele conseguisse usar o tempo dele com atividades mais nobres, mais importantes para a empresa. Tal. Então, isso tudo você pensou. Então, na hora que eu pergunto para o cara, vem cá, cara, me conta um pouquinho da sua vida aí. O cara fala, pô, comecei minha primeira experiência profissional foi na empresa tal, que é uma empresa de peças mecânicas, trabalhava na área de qualidade e foi muito interessante essa experiência, porque eu tive alguns desafios iniciais, cara, primeiro emprego, sempre aquela dúvida, aquela ansiedade de relacionamento, mas eu consegui entender, me posicionar na empresa, consegui superar esse desafio inicial, consegui aprender muitas coisas importantes, não só do trabalho em si, que era um trabalho básico de qualidade, de rejeição, mas principalmente entender qual era a minha posição na empresa, como é que a minha função se conectava com a empresa, e eu conseguia, fazendo meu trabalho adequadamente, eu conseguia gerar benefício para o trabalho futuro do inspetor, que conseguia fazer coisas mais nobres para a empresa, agregar mais valor para a empresa, tudo mais.
Consegue ver a diferença? Consegue ver a diferença? Certo? Ele não está focado no que ele fazia. Ele demonstra o seguinte, cara, o que eu faço é apenas um meio para eu conseguir atingir um objetivo. Qual é o objetivo? Agregar valor para a empresa e eu aprender coisas novas. Eu aprender coisas novas e eu agregar valor para a empresa. Tá? Então, ou seja, a minha função como profissional tem que ser uma função de ganha-ganha, certo? Eu ganho aprendendo, de novo, eu sou uma pessoa sem experiência. Tudo que me ensinarem para mim é lucro, porque eu não tenho experiência, eu estou aqui a fim de experiência. Eu tinha um professor na faculdade, ele era muito ruim. Ele era muito ruim, professor. Muito ruim. Mas ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Até das pessoas piores, a gente grava coisas importantes, entendeu? Tá? Até das pessoas mais ruins que a gente imagina, a gente grava coisas importantes. E ele falava uma coisa que era verdade. Ele falou assim, cara, a tua primeira experiência profissional, você não devia receber um salário, você devia pagar. Você devia pagar para trabalhar. Porque você geralmente vai agregar, quando você chega no trabalho, você vai agregar muito pouco. Você não vai gerar quase nenhum resultado. Que você não sabe nada. Você sabe a parte teórica, você estudou um curso técnico, você sabe a parte teórica, você não sabe quase nada. O benefício, o que a empresa, vamos dizer assim, nos primeiros 6 meses de trabalho, o que a empresa faz por você é muito maior do que você faz pela empresa. Não, se você botar na balança, não tem comparação. Lógico que é quase que a empresa faz um investimento. Eu estou investindo em você para que você me gere frutos na frente, certo? Porque é a realidade, a gente chega muito cru, ninguém nos ensinou nada no colégio, na escola, certo? Então a gente não tem essa vivência. Então é muito isso mesmo, tá? Você vai tentar enxergar o seguinte, que essa experiência foi importante para mim. É uma relação de ganha-ganha, né? A tua função tem que te gerar ganhos de aprendizado e, ao mesmo tempo, você, no decorrer dela, você vai ganhando experiência, ganhando corpo para enxergar não apenas o que você tem que fazer, mas como esse o que você tem que fazer se conecta com as outras áreas da empresa para gerar valor para a empresa, para agregar valor para a empresa. E esse é o seu objetivo quando você vai demonstrar isso numa entrevista. Você não vai falar o que você fazia. Você vai falar implicitamente você faz o que você fazia, mas você fala o seguinte: pô, algum desafio, você conta uma historinha. É o storytelling, lembra? Você vai contar uma historinha. Ou seja, que desafio você superou? Qual habilidade você superou? Repara que você está contando, você está falando de você, está contando coisas de você que você é boa, sem precisar falar, ó, eu sou muito proativa. Não, cara, olha só, eu tive essa dificuldade, cara, mas com muita proatividade eu consegui superar ela. Olha a diferença. Parece que eu sou um egocêntrico, né? Eu sou proativo, eu sou, eu sou muito focado em resultados, eu sou muito, cara, preocupado com os resultados da empresa, eu trabalho em equipe, né? Eu sou focado em trabalhar em equipe com vontade, com paixão, com a forma assim. Não, você não vai contar o que você é. A sua experiência profissional vai demonstrar que você é isso. Você vai contar a sua experiência profissional que você viveu e com essa experiência você vai deixar claro para o teu entrevistador, que é um cara experiente, um recrutador, cara, esse cara é isso mesmo, ele não precisa nem dizer que ele é. A experiência dele, a forma como ele conta a experiência dele já demonstra isso. Repare, Gabriele falou ontem para mim que ela trabalha na Pindamonhangaba, na atividade lá na área administrativa, né? E tem algumas funções lá que a parte de cadastro da parte de imóveis, atendimento ao cliente, tudo mais. Então, Gabriela, como é que ela poderia chegar na entrevista e falar, ó, eu trabalho, eu trabalho na prefeitura, numa área administrativa, certo? E é um trabalho, é uma primeira experiência profissional, mas foi bastante desafiador, porque nem sempre a primeira experiência, eu tinha logo que fazer atendimento ao público. E se essa for um pré-requisito da empresa. Repare que a gente fez um trabalho anterior. O que são os pré-requisitos da empresa? A gente vai falar que nós somos bons, que são importantes naquele pré-requisito. Se isso for um pré-requisito do teu cargo, atender o público, ainda de alguma forma, você tem que usar e abusar disso quando você conta a sua experiência. Né? Você vai voltar àquele ponto que a gente fez antes, tá? E vai usar realmente, quando contar nossas experiências anteriores, a gente vai contar e priorizar falar coisas que tenham a ver com o nosso cargo atual. Você não vai falar coisas aleatórias. É muito legal porque eu vi isso. Não tem nada para tu. Não. Você vai priorizar, preparar, falar coisas que sejam relevantes e que tenham sentido para o teu cargo novo. Teu cargo novo, tá bom? Então, Gabriel, vai falar.
Foi muito desafiador, porque além de ser a primeira experiência, a gente chega realmente cru no mercado de trabalho, né? Isso é muito claro, tá? Eu tive logo que atender o público, tá? Para mim foi um impacto, mas, cara, eu consegui entender qual era o processo, consegui realmente com muita proatividade, com muita prática, né? Consegui superar esse desafio, né? Aí você está contando o quê? A habilidade que você usou, né? Eu fui proativo, eu comecei a escutar, né? Escuta ativa. Comecei a escutar um pouco o público, entender realmente qual era a lógica do atendimento e conseguir superar esse desafio, certo? E depois, cara, aprendi muito com isso. Além disso, aprendi outras coisas. Aprendi como é que eu atuo na parte de cadastramento de imóveis, certo? Foi um aprendizado interessante, porque não, para além do cadastramento, eu entendi a lógica do processo, como aquela atividade era importante para a prefeitura, do ponto de vista de você fidelizar um cliente. Então, você se preparou, cara. Se preparou antes, entendeu? Então você vai ensaiar e mesmo que você use as palavras diferentes na hora lá, você vai usar. Não é para ser robô, não é para decorar, é para a gente entender o conceito e usar as palavras diferentes. Você vai demonstrar um preparo. Cara, eu vou usar aqui. Nenhum concorrente seu demonstra. Demonstra. Entendeu? Então você está contando a sua experiência. Você está contando a sua experiência. E você, dentro da sua experiência profissional, que foi o que a entrevistadora te perguntou, ele nos perguntou, Gabriel, se defina, você é assim, qual a sua habilidade principal? Não, ele está te perguntando a tua experiência. Mas dentro da tua experiência, você está contando uma série de outras coisas que já vai até economizar a tua entrevista. A pessoa já fala assim, cara, essa menina é proativa mesmo. Essa menina entendeu, essa menina gosta de desafios. Se você conta um desafio na tua experiência, você mostra que você gosta de desafios, certo? Se você conta um aprendizado, eu aprendi isso aqui, mostra que você é uma pessoa aberta para aprendizado, aberta para o novo, né? Que você realmente tem abertura a aprendizados, certo? Se você conta o impacto que você gerou para a empresa, né? A sua atividade, foi muito legal, né? Mas vale o seguinte, Gabriel, foi interessante esse trabalho na prefeitura, porque dentro desse trabalho a gente desenvolveu, eu participei do desenvolvimento de um projeto novo, inovador, na área de cadastro, é um sistema inovador, que gerou um ganho de escala absurdo. Né? E isso foi muito bom para a prefeitura conseguiu realmente dar um boom, né? Conseguiu diminuir a inadimplência lá dos cadastros, tal. Você conhece a história melhor que eu, né? Mas você contou o impacto que você gerou, certo? Então você está contando o impacto gerado. Você não está contando, eu vou lá, eu vou na prefeitura e faço cadastro de imóveis para o pessoal, para diminuir a fila. Né? Isso você pode contar para mim aqui. Estamos numa aula aqui agora. Na entrevista, não. Né? Só eu vou lá, eu atuo na atividade de cadastro, né? E realmente é uma atividade importante. Por quê? Porque gerou esse tipo de impacto para a prefeitura, gerou esse benefício. E, além disso, eu aprendi com isso. Cara. Eu aprendi essa lógica aqui do cadastro em si, de como viabilizar, né, uma ação, como inovar. Né, parte desse projeto me ajudou a ter uma visão seguinte, como é que eu posso realmente automatizar rotinas, né, administrativas para trazer ganho para a empresa, entendeu? Você contou um aprendizado seu. E a mulher resolveu falar assim, caraca, essa menina vai fazer isso aqui também, a gente precisa disso. É ela. Pá! Legal? Legal? Então esse é o foco, gente. Foco. Habilidade, foco, desafio que você enfrentou. E repare que quando a gente fez a nossa etapa anterior, lá a nossa etapa 2, quando a gente fez a nossa análise da vaga, né, a gente começou a discutir desafios. Quais são os desafios dessa vaga? O que eu já fiz de desafios? Listar seus desafios. Escrevi aqui. Listar desafios vividos em sua experiência. Você já listou. Então, quando você for contar aqui a sua experiência aqui, na tua trajetória, você vai voltar lá naquela anotação que você fez no tópico anterior. O que eu fiz aqui, eu já tive de desafios. Esse desafio aqui é interessante. Esse desafio que eu já passei, ele se conecta com um desafio novo? Não. Então, eu não vou contar isso aqui. Esse eu não vou contar. Não faz parte da minha história. Certo? Não faz parte. Esse desafio aqui se conecta com a minha vaga nova? Conecta. Então, você vai lá e circula. Sublinha lá. Amarelinha. Vai lá e marca lá. Ó. Esse aqui eu tenho que contar. Isso eu vou colocar na minha história. Isso aqui não. Isso eu vou colocar na minha história. Então, você tem 3 coisas para contar na sua história. Então, quando você anotou as 3 coisas, aí você agora como eu vou contar essa historinha? Aí entrei na prefeitura de Pindamonhangaba, e você vai na sua historinha, simplória, rápida, macro, objetiva. Você vai pontuar essas 3 coisas que você entendeu que eram importantes, né? Que você vai se destacar na sua entrevista. Show? Repara que a gente está focando, gente, e esse é o grande objetivo, não só na entrevista, como da vida profissional de vocês daqui para frente. Foque no legado que vocês deixam. Foque no legado que o trabalho de vocês deixa. Não foque na tarefa. Não foque na tarefa.
Repare bem, tá? Tá muito diferente, né? Vamos pegar o exemplo da Gabriele. Cadastro de imóveis, né? Qual é a tarefa? Cadastro de imóveis. O que eu faço? O que você faz lá, Gabriele, prefeitura? Eu cadastro imóveis. Sei lá, estou dando um exemplo, tá, Gabriele? Não estou aprofundando. Eu cadastro imóveis. O que você faz lá, Gabriele? Gabriele até hoje. O que você faz, Gabriele? Eu cadastro imóveis. Diminua a fila, né? O cadastro imóvel é lá para diminuir a fila, né? De atendente, né? Do trabalho administrativo lá da prefeitura, tá? Gabriela, a partir de hoje, o que você faz lá, Gabriele? Tem atividade, várias atividades, minha função tem várias funções, mas dentre elas é a parte de cadastramento de imóveis, cara, que traz muito ganho para a prefeitura no aspecto de desonerar algum tempo, de realmente agilizar as atividades e diminuir a inadimplência da prefeitura, um trabalho bem feito de automação do processo, de ganho de escala. Então, você vai contar o benefício, né? O meio, a tua atividade, a tua tarefa é um meio para gerar um impacto. Então, na tua descrição, você tem que contar qual foi o impacto. Você vai contar o que você faz, mas sem finalizar ali. O cadastro de imóveis? Não, o cadastro de imóveis. O cadastro de imóveis é para isso. O cadastro de imóveis é isso. Entendeu? Consegue enxergar? Consegue enxergar? Então, vamos pegar o exemplo do brigadeiro. Eu comecei a trabalhar numa empresa familiar, no ramo de doces, né? E eu era responsável pela parte de distribuição e a parte do venda dos doces. Para mim foi uma grande dificuldade, porque além de ser a primeira experiência, tá? Eu tinha que lidar com alguns desafios, né? Da rejeição do público, da rejeição do público, de como lidar com isso, como ouvir alguns comentários desagradáveis. Cara, é a realidade. Talvez você tenha ouvido isso, quem passou por isso. Tem ouvido, pô, as brigadeiras é ruim, tá caro, né? Normal. Não, tive que lidar com a rejeição do público, então eu tive que realmente desenvolver um equilíbrio emocional, né? Um equilíbrio emocional para conseguir realmente lidar com aquela situação, para conseguir aumentar as vendas, mesmo assim a gente conseguiu aumentar. Então não foi fácil, mas pô, a gente conseguiu superar, certo? E junto com isso eu aprendi que realmente quando a gente tem um equilíbrio emocional, quando a gente sabe se controlar, a gente consegue realmente tá dono de mim mesmo para conseguir tomar a melhor ação, independente do que a gente ouviu é agradável ou não é. Cara, olha a tua nível de maturidade perante uma entrevistadora que está lidando com alguém que tem menos de 18 anos ou menos. Fala assim, caraca, essa menina está me dizendo uma coisa que eu entrevisto gente com 30 anos que não fala isso. E só exigiu você o quê? Você parar meia horinha para se preparar. Porque vocês têm as respostas. Só que vocês entendem que ela talvez ela é vergonhosa, ou não vou falar que eu era rejeitado, que ninguém comprava meu brigadeiro, falava que meu brigadeiro era ruim. Eu não posso falar isso, não vai pesar contra mim. Não vai pesar contra você. Vai pesar a favor de você. Como você lidou com isso? Como você venceu isso? O que você fez para superar isso? Isso lida a seu favor. Porque isso você vai se deparar no teu trabalho todos os dias, desafios, dificuldades, problemas, superação. Isso é a tua vida. É a tua vida. Entendeu? Então, cara, você está contando, a pessoa está ali vivendo. Talvez a pessoa que está ali tenha vendido brigadeiro e fala: caraca, cara, eu vivi isso mesmo, eu nunca pensei por essa lógica. Caraca, que legal essa menina ter essa visão. Olha a maturidade dessa menina para ela vencer na vida. Cara, isso não muda o jogo a teu favor. Isso é muito rico, gente. Isso é muito rico. Serve para a tua vida. Vamos falar para vocês: a entrevista serve para a tua primeira entrevista, serve para a tua última entrevista. Foque nisso, tá? Abordagem, falei aqui, manter com ponto. Abordagem macro. Não entre em detalhes técnicos, tá? Gabriele, Stephanie, Giovana, não entre em detalhes técnicos assim. Eu atendo ao cliente e eu tenho que entrar no sistema, e o sistema é o Citrix BR, não sei o quê. Eu entro lá e tenho que digitar o nome do cliente, o endereço do cliente e apertar o botão de aprovação para ele poder cadastrar. Não tem que entrar nisso. E não faça isso, não faça isso. Entendeu? Se fizer isso, a entrevistadora, ao contrário, ela não quer ouvir isso. Entendeu? Isso aí é muito, muito específico. Não. Eu tenho que fazer o cadastro do cliente no sistema tal. Cita por alto. Eu faço o cadastro via sistema tal. Tá? E o importante é que esse cadastro ele gera esse tipo de resultado para a empresa. Entendeu? Se ela quiser entrar num detalhe técnico, se ela se interessar por algo mais específico, deixe ela te perguntar. Ela fala: mas, João Gabriele, me aprofunda mais especificamente, mais tecnicamente. O que você faz exatamente nesse ponto aqui? Aí você se aprofunda. Mas isso é muito raro de acontecer, porque a pessoa de RH, gente, não conhece nada da tua rotina. Então, ela não conhece. Ela não conhece nem para perguntar nesse nível de detalhe. Ela quer entender
a sua postura, ela quer entender o seu grau de maturidade, ela quer entender a sua personalidade e as suas competências comportamentais. Porque é isso, no fundo, que vai levar você para frente, tá? 90% das pessoas que são demitidas, gente, no mercado de trabalho, são demitidas por questões comportamentais. Elas não são demitidas por questões técnicas. Ah, você é assistente administrativo, ela demitiu porque ela não sabe fazer a rotina administrativa. Não. 90% são demitidas por causa de questões comportamentais. Porque não souberam lidar com isso, porque brigaram com o coleguinha, porque fez birrinha com o colega, discutiu com o chefe, fez corpo mole, não trabalhou, não cumpriu os horários dela, tá meio de saco cheio. Questões de comportamentos, em geral. Tá bom? Então, tenha clareza disso. Então, cada vez mais o RH busca, nas entrevistas, fisgar comportamentos que sejam importantes e sejam que se alinhem com a visão da empresa, com os valores da empresa. Por isso que é importante a gente ler lá a missão da empresa, a visão da empresa, valores dela. Show, beleza? Quarta etapa, vencida, apresentação. Essa é muito importante, tá, galera? Muito importante. Show? Vamos agilizar aqui, senão não dá tempo. Para a gente terminar aqui hoje. Postura. Postura. Tá? Próxima etapa. Etapa de número 5. Postura. O que é postura? Ou seja, tem a ver com a apresentação. Quando começou a se apresentar, como é que é a postura que a gente tem que usar? Na nossa entrevista toda, qual é a postura que a gente tem que fazer? É uma continuidade da mentalidade, vamos dizer assim. Né? Como é que é a postura? Positividade. Primeira posição que eu boto para vocês. Positividade. Tá? Pode ser que a entrevistadora te pergunte sobre problemas, sobre erros que você cometeu. Tá? Ou seja, sempre transforme esses erros em aprendizado. Tá? Sempre transforma esses erros em aprendizado. Vamos ver na frente, que pode ser uma pegadinha também futura. Então, ou seja, seja positivo, cara. Não entra no viés negativo. Tá? Gente, uma coisa que é fundamental. Transmita orgulho de ter feito parte do que você fez. Transmita orgulho. A minha letra tá tão ruim que eu anotei um negócio aqui que eu não sei o que eu anotei. Eu anotei num caderno aqui agora. Aí ia passar para um slide, mas não deu tempo porque minha carteira foi usurpada ontem. Eu não sei o que eu anotei. Transmita emoção, lembrei aqui. E orgulho de ter feito parte disso. Eu sou a Gabriele, eu trabalho na área da prefeitura, com cadastro de imóveis, e eu sou responsável por isso. E isso, a postura meio negativa, né? Meio quase preguiçosa. Para lá. Não, não. Sou a Gabriele, tenho 18 anos, eu fiz esse trabalho aqui, tal. E era muito interessante isso. Para, olha só, pô, eu vivi essa experiência profissional, cara, foi um desafio muito grande, porque a gente teve que superar isso, cara, isso foi muito interessante, cara. Vou levar isso pro resto da minha vida. A versão 2. Cara, eu fiz esse trabalho, era um trabalho legal, era um desafio, porque eu tinha que fazer isso aqui, eu venci, eu consegui vencer. Consegue ver a diferença? Cara, então transmita emoção. Você não tem que ficar forçando a barra, mas transmita a realidade, viva isso. Tem orgulho. Olha qual que eu fiz, cara. Ó, vivi isso, foi muito legal. As coisas têm que estar coerentes, né? Você não pode contar como parece um robô contando. Ah, não, eu fazia um trabalho. É tudo naquela visão de quase pedindo desculpa, né? Eu tô aqui num favor para você que me chama para cá, entrevistador. Então eu tô quase me despedindo de desculpa. Não, pedindo desculpa nada. Entendeu? Pedindo desculpa nada, tá? Isso é uma parte da postura muito clara, tá? Tom de voz segura, firme, tranquilo. Segura do que você está falando. Você se preparou, você está segura. Você está segura, entendeu? Então você vai falar de forma segura, firme e tranquila, tá? Coisa importante também, gente. Encontre o tom adequado para falar, tá? Você não tem que se colocar de forma superior ao teu entrevistador. Não é para você ser arrogante, mas também não é para ser submisso. Você não tem que estar sentindo vergonha de estar ali, tá? Não é isso. Não se retraia e não se diminua. Não se retraia e não se diminua. Ah, eu sou menor, eu sou um estagiário hoje, então eu vou lá, vou falar quase pedindo desculpa porque não se diminua. Se você está ali é porque você merece estar ali, tá? Mesmo que você seja o único estagiário, que os outros são todas pessoas com experiência. Lembra do caso que eu falei com vocês, não esqueçam mais isso. O garoto não tinha experiência nenhuma, ele começou a entrevista meio assim, meio retraído, depois ele foi se soltando. Cara, ele contou as experiências deles que foram muito ricas e muito maiores do que quem tinha experiência. Perfeito? Tá? Então, é muito nessa linha. Tá? A postura sempre vai nessa linha aí. E procure sempre falar no presente. Tá? Assim, em vez de falar no futuro, fale como se você tivesse conseguido o cargo. Isso é importante.
mostra um tom de segurança seu, um tom de cara, estou aqui para, né, não estou aqui para enrolar. Repara o seguinte, tá? Ó, vamos lá. Você imagina que no meio da entrevista, o entrevistador fala, pô, isso aqui assim, lembra que você anotou lá os desafios do teu cargo novo, desse cargo que você está se candidatando? A entrevistadora fala, pô, aqui, olha só, ô, Stefano, você vai ter que lidar com o público, cara, e é difícil, talvez é uma coisa que você nunca tenha feito, tá? Aí você vai responder, cara, eu sei, eu tenho consciência disso. Você fez uma análise antes, eu tenho consciência disso. E isso eu vou dizer para você, né? Esse desafio de lidar com o público, como você me pontuou, é o que mais me motiva nessa vaga. Tá? Repara, estou falando no presente, é o que mais me motiva. Não é? Não é? Esse desafio é o que mais me motivará nessa vaga, mais vai me motivar, como se fosse algo futuro. Não, presente. Você está aqui já, você está participando da entrevista, como se você tivesse contratado. Isso é o que mais me motiva me candidatar, é o que mais me motiva estar aqui. Né? Não é o que mais me. Isso é o que mais vai me motivar se eu for aprovado. Não, não é futuro, é presente. Responda como se eu tivesse assumido a vaga já. Tá? Ou seja, é o que mais me motiva, isso é o que me empolga, isso é o que me chama atenção, é isso que faz meus olhos brilhar, não é isso que irá fazer meus olhos brilhar, como se fosse algo assim, né? É algo protocolar. É isso que vai fazer com que eu me sinta bem, não, é isso que faz já me faz. Mesmo eu não tendo a vaga, eu já me sinto assim. Mesmo que eu não seja aprovado, eu já me sinto assim, certo? Essa é uma postura que a gente tem que recorrer, tá? Sempre, tá bom? E, galera, finalizando aqui, ó, anotei mais um ponto que é o último. Possíveis perguntas, pegadinhas e surpresas. Aqui é interessante, tá? Possíveis perguntas, pegadinhas e surpresas. Anotei algumas coisas aqui interessantes. Lembra que a gente falou que a primeira pergunta, geralmente, eles vão perguntar: me conta um pouco sobre vocês, Stephanie, Gabriele, Giovana, me conta um pouco sobre vocês. Né? Quem é você? Me conta um pouco sobre a sua experiência profissional, até como você chegou até aqui. Ponto. E aí você contou. Geralmente essa é a primeira pergunta. Mas pode ser uma outra. Menor proporção pode ser uma outra. Geralmente vai ser uma das duas. Tá? Qual é a outra pergunta que o entrevistador pode fazer de cara para você? Acontece menos vezes, é menos recorrente, mas também pode acontecer. Ele pode chegar para você assim: ô Stephanie, por que você se inscreveu nessa vaga? Certo? Por que você se candidatou a essa vaga? Ponto. Ele vai te perguntar. E cabe você responder. Certo? Cabe você responder. Tá? Se for a primeira pergunta, tá? Antes de você se apresentar, geralmente você vai buscar algumas questões importantes. Lembra que a gente já falou anteriormente? Desafio, habilidades, aprendizados. Certo? Então, você vai por esse viés. Sempre vá por esse viés. Tá? E aqui você pode usar o quê? Alguns detalhes da empresa. Você pesquisou a empresa. Lembra? Você pesquisou a empresa, você conhece a empresa, você viu quais são os quantos funcionários, qual é o ramo dela, qual é a atividade, e dali você pesca alguma coisa que você entenda ser interessante. Então, se ela te perguntar isso, você fala, ó, cara, me inscrevi aqui, primeiramente porque eu quero crescer, e é verdade, esse emprego é importante para mim, não apenas financeiramente, como para o meu crescimento futuro, para que eu consiga aprender coisas novas, aprender rotinas novas que vão me auxiliar no meu crescimento de carreira, já que eu sonho algo mais alto, eu vislumbro algo mais alto, entendeu? Cara, não é depreciar, gente. Tem gente que fala, acho que é vergonha, falar, eu quero crescer. Ah, não estou depreciando aquela vaga que eu estou ocupando. Não! Pô, você acha que um entrevistador acha que você vai entrar como assistente financeiro, vai viver a tua vida inteira como assistente financeiro? Se for esse o objetivo, ele vai te rejeitar de cara. Pô, eu não quero ninguém que entre aqui para ser assistente financeiro e morra como assistente financeiro, não. Eu quero alguém que entre aqui e entenda que essa aqui é uma etapa para crescer, para aprender coisas novas, para me desenvolver e crescer. Entendeu? Então você tem que falar isso. Eu entendo que essa oportunidade é uma oportunidade ímpar para mim, para eu aprender coisas novas, rotinas novas, colocar em prática o que eu já aprendi de forma técnica. Agora eu quero colocar a vida real e eu possa crescer e me desenvolver. E para além disso, cara, a empresa de vocês é uma empresa que, pô, eu entendo que tem tantos anos de vida, tá? Tem um número de funcionários legal. Eu acho que com certeza vão surgir oportunidades, desafios interessantes para mim nessa vaga que vão me fazer crescer e onde eu possa realmente ter uma relação de ganha-ganha com vocês. Eu tanto me desenvolva, quanto vocês possam ajudar vocês a agregar valor para o negócio da empresa de vocês para que ela possa crescer. Ponto. Ponto. Entendeu? Então, ou seja, você vai mostrar que a vaga te atrai ou por um desafio ou por um aprendizado. Desafio ou aprendizado. Desafio ou aprendizado. E com essa oportunidade de desafio de aprendizado, você vai ali fazer um contexto, mostrar que você conhece a empresa, tá? E com esse trabalho que você vai desenvolver, vai agregar valor para você, você vai crescer com ele, você vai aprender coisas novas e você vai agregar valor para a empresa também. Ponto. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Tá bom? Essa é a nossa experiência profissional aí.
Tá? Outra coisa que o entrevistador pode perguntar claramente: pontos fortes seus. Quais são seus pontos fortes? E quais são os pontos que você tem de ponto. Ele não fala um fraco, ele de pontos que você tem de melhoria. O que você pode melhorar? Então, você já fez uma autoavaliação anterior e você sabe o que você é fraco, o que você é bom. Você sabe, você se avaliou anteriormente, né? Na primeira etapa do processo aqui no planejamento. Então, você sabe o que você é bom, o que você fez de bom até hoje, tá? E o que você precisa melhorar, certo? Então, aqui você vai se preparar. Se ela me perguntar isso, o que eu vou responder? Tá bom? Então, nos pontos fortes, geralmente a gente é bom em citar pontos fortes nossos, né? Geralmente a gente é bom. Eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Então, não vai. Tente sempre buscar pontos fortes, 2 ou 3 pontos fortes, não mais do que isso, que sejam conectados com a empresa. Pontos fortes que sejam úteis para o teu cargo que você está disputando. Não vai citar teu cargo novo. Eu sou uma pessoa que sou extremamente comunicadora. Tá, isso é útil para todos os cargos, mas vamos imaginar que para o teu trabalho que você está se candidatando, ser comunicadora não serve para nada. Não vai citar esse. Cite outros que tenham mais relação e mais coerência com a vaga que você está disputando. Tá? Então, sempre faça esse trabalho aí de conectar. Se ele me perguntar isso que eu vou falar, eu vou falar disso, que eu acho que é importante para essa vaga, para esse pré-requisito. E você lembra que você fez um trabalho de casa ali de analisar os pré-requisitos da vaga na etapa anterior do planejamento? Então, sempre tenda a direcionar, sem falar mentira. Sem falar mentira. Vale o disclaimer aqui, vale a informação. Sem falar mentira. Então, conecte isso. Beleza? Tá? E nos pontos de melhoria? Pontue o que você precisa de melhorar. Pontue sim que você precisa de melhorar. E geralmente, gente, 90% das pessoas, quando falam em ponto de melhoria, sabe o que as pessoas respondem? Qual é o seu ponto de melhoria? Stephanie, qual é o seu ponto de melhoria? O que você precisa melhorar? O que você tem de ponto assim mais fraco, ponto de melhoria que você precisa melhorar? A minha timidez. Timidez. Minha forma um pouco de falar. Forma de que falar. Eu já falo rápido. Tá bom. Não consigo ser interpretada. E a minha insegurança. Segurança. Beleza. Gabriele, diga você. O que você acha que tem de ponto que você entende que precisa melhorar? O que você acha que não é legal? E você? Acho que precisa melhorar, evoluir. Como pessoa mesmo. Não estamos falando aqui só da profissão, não. Como pessoa, como tudo. Eu acho que o perfeccionismo e a insegurança também. Perfeccionismo e segurança. Show. Giovana tá aí? Fale você, Giovana. O que você precisa melhorar? Giovana está aí? Não. Derek eu não pergunto mais. Derek eu já desisti do Derek. Não pergunto mais. Giovana. Pode falar, Giovana. Não fique com vergonha. Não sei se você está aí, ou não sei se você não está. Só se você se manifestar que eu vou saber. Então, se você quiser falar, você abre o microfone, Giovana. Pode falar aí. Tá? Gente, geralmente as pessoas respondem o que a Gabriela respondeu aí, ó. Perfeccionismo. Façam trabalhos de casa para vocês não responderem perfeccionismo. Porque todo mundo responde perfeccionismo. 90% das pessoas respondem perfeccionismo. Por quê? Por que a Gabriela respondeu perfeccionismo? Porque eu peguei ela de surpresa. Né? E assim vocês vão responder perfeccionismo se vocês forem pegos de surpresa numa entrevista. Alguém te pergunta, você não estava esperando, aí você, cara, eu falo, isso aqui pode pesar contra mim. Vou falar perfeccionismo porque isso não pesa contra mim. Tá? Mesmo que eu tenha, pode ser que todos nós tenhamos. Mas 90% das pessoas respondem perfeccionismo, gente. Perfeccionismo. Fuja desse lugar comum. Tá? Por quê? Se prepare antes, porque você vai fazer uma análise anterior. Na hora você não tem tempo para pensar. Se for pego de surpresa, você vai responder, cara, perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista, tá? E ser perfeccionista nem de longe é o nosso principal defeito, tá? Nem de longe, tá? É um problema, também é uma causa da procrastinação. O perfeccionismo também é uma causa. A gente falou de medo e segurança. O perfeccionismo também é uma causa da procrastinação, porque a gente fica sempre querendo entregar a perfeição e a gente acaba não entregando, acaba protelando, né? E a perfeição não existe, certo? Porque se nós estamos aprendizado contínuo, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Então amanhã já tem que estar novo, amanhã tem que estar melhor já. Então a perfeição nunca vai existir, nunca a gente vai estar pronto para algo, né? Então a gente tem que começar, tá? Então assim, busquem realmente fazer um trabalho anterior, assim, o que eu preciso melhorar. E se você precisar falar pontos negativos, sempre enfatize o seu interesse em aprender. Cara, eu preciso melhorar isso aqui, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa que explodo muitas vezes, tenho que me controlar melhor, mas cara, eu tô focado em buscar conhecimento e aprender na prática para que isso não ocorra mais. Você pontua, sou explosivo. Pontua 2 coisas, geralmente pontua 2, tá? Assim como você pontuou 2 lá, 3 no máximo de pontos positivos,
pontos negativos você pontua 2. Certo? Outra pergunta, para a gente terminar aqui, ó, 2 perguntinhas mais. Aonde você se vê na empresa daqui a X anos? Podem te perguntar, e é muito comum perguntarem. Então, diga. Eu me vejo. Daqui a 10 anos você se vê aonde na empresa? Daqui a 10 anos é bastante tempo. Você responde, bastante tempo. Acho que em 10 anos eu vou me aperfeiçoar muito, ainda vou aprender muita coisa. Eu tenho uma sede de aprendizado, vou aprender muita coisa. Então, eu me vejo daqui a 10 anos já num posto bem mais alto. Eu me vejo daqui a 10 anos assumindo uma função bem mais importante, onde eu possa realmente agregar valor para a empresa, possa crescer ainda mais, com aprendizados contínuos, com atuação junto à equipe, liderando pessoas. Bom, responda. Vergonha nenhuma. Vou soar arrogante. Não vai soar arrogante. Se você responder dessa forma, você não soa arrogante. Arrogante, você daqui a 10 anos eu me vejo como diretor da empresa, porque eu quero mandar na galera, tudo mais. Aí você soa arrogante. Não, mas cara, você está contextualizando. É um tempo grande, eu me vejo crescendo, porque eu vou aprender muitas coisas nesse período. Eu me vejo realmente galgando passos altos, porque eu acho que é uma constante, degrau por degrau, aos poucos, a gente constrói uma roda de aprendizados e, ao mesmo tempo, eu sabendo que eu estou agregando valor para a empresa, eu entendo que a empresa vai me recompensar, me valorizar com postos mais altos, postos mais importantes, mais relevantes. Você contextualizou. Eu quero chegar lá. Bom, né? Parece meio tacado, né? Tá bom? E a última pergunta aqui, gente, ó. A habilidade específica para você que você não tenha. A gente falou do inglês, né? Enquanto passado, lembra? Vamos imaginar que você não tem algo, o cara vai lá e o entrevistador vai naquela ferida. Cara, olha só, mas a vaga exige o inglês, você não tem. Cara, você tem o inglês fluente ou não tem? Aí você fala, realmente eu não tenho inglês fluente, mas eu tenho muitos outros atributos, muitas outras competências relevantes que vão agregar valor para a empresa. E, enquanto isso, eu garanto que eu vou me preparar, eu vou focar em conseguir esse inglês fluente em pouco tempo, para que eu consiga atender a necessidade da empresa. Ponto. Entendeu? É assim que a gente responde. É assim que a gente busca. Segurança, fale. Se não te chamaram, não te chamaram. O não você já tem. Né? Beleza? E no final, por último, o entrevistador pode abrir para perguntas. Você tem alguma pergunta a fazer? Você tem algo a fazer? Gente, se você quer se destacar, geralmente se prepare para fazer uma pergunta. Você leu sobre a empresa, você leu sobre a quantidade de funcionários, você anotou isso, você viu qual é o negócio da empresa, qual é a missão, quais são os valores dela, quais são o propósito dela. Então, faça uma pergunta sobre o cargo, sobre a empresa. Pergunta. Qual pergunta? Tem alguma pergunta para fazer? Puxa, cara, eu li aqui que a empresa ela é muito focada nessa visão aqui. Como é que a empresa trata essa questão social? Mas não, você leu lá que a empresa tem trabalhos sociais. Como é que é esse trabalho social? Talvez o recrutador não saiba nem te responder. Mas não importa a resposta que ele te dá. O que importa é a sua pergunta. Fala assim, cara, você tem mais detalhes para me dar? Onde eu possa consultar? Se mesmo que você não tenha mais resposta, onde eu possa consultar isso? Eu me interesso muito por esse tema. Eu gosto muito desse assunto. Né? Não tem que ir para essa linha, mas você pode falar sobre o cargo. Cara, esse cargo aqui, eu vi a vaga, eu vi a descrição, mas especificamente sobre esse ponto aqui de atendimento ao público, como é que é esse atendimento realmente? Ele é presencial, ele é remoto? Pergunte algo que tenha a ver com a tua tarefa ou com a empresa, mostrando que você realmente está interessado e que você está ali, você é curiosa, né? A curiosidade é um parâmetro muito importante para a criatividade, como a gente vai ver mais à frente aí na semana que vem. Legal, gente? Beleza? Então, eu vou preparar esse roteiro, vou mandar para vocês por Word hoje, vou mandar lá no grupo, tá? Dever de casa para vocês. Preparem-se para uma entrevista. A que vocês quiserem. Quer se candidatar a uma vaga de analista, a assistente financeiro? Se candidate, prepara uma entrevista aí. Quer se candidatar a uma vaga de aprendiz? Se prepare para um aprendiz. Quer se candidatar a uma vaga de estagiário? Se prepare para a entrevista de estagiário. Se prepare nesse final de semana aí, ó. Para um tempinho, faz esse roteiro que eu mando para vocês, preencha ele. E aí, segunda-feira, a gente retoma essa parte de entrevista aí, finaliza essa parte de entrevista. Tá bom? Simulando algumas coisas aí que podem ser importantes para vocês. Eu acho que o pessoal faltou aula hoje porque ficou com medo da simulação. Eu falei que ia ter simulação hoje, a galera fugiu. Então, eles vão achar segunda-feira que não vai ter simulação, mas segunda-feira vai ter simulação. Aí eles vão aparecer. Tá bom, galera? Show? Beleza? Bom fim de semana para vocês, tá? Segunda-feira nos encontramos. Tchau, tchau.